Boa noite, gente. Eu ia dizer mais uma quinta-feira, mas hoje é quarta-feira. Mais uma quarta-feira. Mais uma semana, né? Dá um tempinho aí pra todo mundo, para as minhas amigas chegar e também nosso convidado da noite. Boa noite, Marilza. Tudo bem? Uns minutinhos aí para as meninas chegarem, o pastor também chegar. Boa noite, Melandre. Que bom que tá tudo bem. Graças a Deus. Vou ver, eu acho que as meninas devem estar chegando já, dá só uns minutinhos. Aí, o pastor Dionê já chegou, vou convidar ele já aqui. Acho que foi. Opa, Deu certo? Deu. tudo jóia. Tudo bem, Tá me ouvindo bem pastor? aí? Ah, então tá bom. Tá ótimo. Pensei que as meninas iam estar É? aqui já, mas elas Estão meio estão demorando atrasadas? hoje. É, eu não sei o que aconteceu. A gente tinha falado que já tinha chego em casa, a Janete também, eu não sei se por alguma razão Ah, isso atrasou. aí faz parte. Faz parte. Mas deve estar. Ah, estava com saudade de ouvir vocês. Me chamo Melissa e acompanho vocês pela Paty. Ah, pela Patrícia Gil, Melissa? Eu ia te dizer, às vezes eu lembro, tem algumas pessoas assim que eu vejo já, que a gente vê com mais frequência, né? E quando entra ali já está acostumado com o nome, mas você é do Rio de Janeiro ou conhece a Paty pela internet, pelo Insta? A Janete chegou, vou chamar ela. Deixa eu arrumar aqui também. A Gi também chegou. Tu mora onde, Melissa? Aqui nos Estados Unidos ou no Brasil? Hoje, E aí? Ah, então. Boa noite, gente. Boa noite, pastor. boa noite. Boa noite, Meu Josinha. povo. Vamos ver aqui. Javi, Rita, Mônica, Gente, meu som tá bom? Tô Alexandre. ouvindo um chiado. Não Galera, sei se é do meu. É? tá Acho que é. limpo. Aqui, ó, a Melissa é de Florianópolis, ela é Ah, de conterrânea do Floripa pastor aqui. Dionei, ó. O pastor Dionei é de Aqui do Florianópolis. lado. O pastor Dionei é lá de Florianópolis. Eu sou de Santa Catarina, a Janete também é, mas nós somos de Joinville, mas o pastor Dionei mora em Florianópolis. Exatamente. Deixa eu tirar o meu aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Ei, Janete. Eu acabei de chegar da apresentação das crianças, aí eu falei para o meu marido, aperta aí, aperta no É gato aí, correria, né? vamos embora.
Não, e foi engraçado porque eu sabia a data, mas a gente não se dá conta, né? Aí quando vai olhar, falei, não, peraí, é no mesmo dia. Aí eu falei, não, mas lá é rápido. Aí a professora falou, de 6 às 8. Eu, de 6 às 8? Por que vai demorar tanto? E geralmente eu sou a primeira a chegar e a última a sair desse tipo de coisa, né? Hoje eu fui, juntei tudo rapidinho, falei, vocês fiquem aí, se viram que eu tô saindo. Ainda bem que a neve não atrapalhou nada aí, né? Às vezes tem esse problema também, Nossa, né? Deus me já derreteu, agora só tá lá no fundinho, assim. E tá muito frio por aí? Ai, que maravilha. Tá bem frio. Bem frio mesmo. Chegou aquele -12 de novo, não? Com esses comentários esses dias? Hoje de manhã tava muito frio. Quase, gente. Tava muito parecido. A sensação térmica tava ali no -10, mais ou menos. E no dia de Natal, vocês se preparem, porque a máxima que vai dar é 25 Fahrenheit. Imagina isso. Mas é gostoso. É a minha cara de alegria. Tô rindo. A Gi ama o inverno. Eu também gosto. Adoro. Nossa, hoje, na hora que eu vi, falei, gente, que lindo, tá 20 e poucos. Bem como Floripa, Melissa. A gente falou pro pastor vir para cá aproveitar o frio. Ele disse que ele ia lá para a areia da praia pensar na gente. Olha que sacanagem. Pior que eu falei isso mesmo, é verdade. Falei exatamente isso. Só prova a inteligência dele mais uma vez, né? O dom da sabedoria. Eu vou estar recebendo visita da Flórida aqui no Natal. É que o pessoal quer o Natal branco, Não por isso. Claro, quem tá sempre no meio do calor quer sentir um pouquinho disso. E depois que você passa o Natal com neve, não quer mais passar o Natal nos trópicos. É o Natal nos filmes, né? O pessoal quer aquele Natal branco. Eu depois que voltei para o Brasil, depois de morar muitos anos aqui, né? Quando chegava a época do Natal, aquele calor, tem alguma coisa errada. Mas olha, é engraçado, uma das minhas primas veio passar o Natal aqui com a gente no ano antes do Covid, bem no 2019, né? E a virada para 2020. Aí ela falou assim, gente, eu nunca me esqueço que desde criança, na minha casa, lá no Brasil, eu tinha que dar um jeito de colocar árvore de Natal e eu comprava neve artificial e eu enchia na minha árvore. Ela falava assim, tu já profetizava a tua vida. Se ambientando sem saber. Na América do Norte, né? E era bem assim mesmo. Tinha que ter árvore de Natal. Não, mas Natal, Natal, aí tudo bem. Natal, mesmo acho que se eu morasse na Flórida, eu acho que eu vinha pra cá, pra Nova York, ali, upstate, pra poder, né? Que é lindo, é bonito, só. A Maria tá falando aqui, imagina eu que moro no Piauí, que é um calor danado. É de Floripa ainda, né? Ainda. Gente, que legal, gente de Florianópolis, do Piauí. Da onde mais aí, ó? Tem uma galera. O que o pastor Dionei não faz, né? Não sou eu, não. São vocês. Eu sou um ilustre desconhecido ali. Eu estava lendo a palavra hoje e aí eu sempre amei muito aquele versículo que diz e o Senhor ia acrescentando, né? E é tão lindo isso, porque a gente trabalha, a gente faz, mas é o Senhor que acrescenta, né? É o Senhor que traz a pessoa. É lindo isso. É lindo demais. E é muito gostoso quando a gente ouve alguém comentar, tô aqui falando de Mato Grosso, de Goiânia, de não sei o quê. Tu fica pensando, jamais, se não fosse essa ferramenta, né? A gente teria esse tipo de acesso para poder compartilhar da palavra de Deus. Isso é muito bom. Só uma pergunta que eu agradeço por essa tecnologia, que é uma maravilha pra gente. Nossa, o pastor mesmo tem que agradecer muito. Porque pode, né, abençoar tantas vidas. Eu sempre acho que eu tenho um delay aqui. Quantas visualizações tem aí?
Quantas como pessoas? Assim, quantas pessoas? Acho que é 15 pessoas. 15 agora. No momento. O meu fica trocando esses o tempo dias todo, a Paty falou, tem tantas pessoas, e o meu tinha só 2. E o meu tem menos. Alguma coisa acontece aqui. Não, mas em Instagram, esse negócio aqui, eu vou te falar, gente, não conta muito não, viu? Não dá pra contar. Não confia nesse negócio ali, não, porque tanto faz. Não. Melissa, o pastor é da igreja Exatamente. Palavra Viva. Do Bispo Flori, aqui em Florianópolis. Sim. Muito bom. Então, gente, vamos embora começar, porque não dá para desperdiçar o tempo, não. A conversa é boa, mas não tá... Não, a conversa vai começar a ficar boa agora. A gente vai falar dessa... Quem é essa noiva? Essa. Maravilha. Gente, então, para quem não conhece, a primeira vez que está entrando aqui no nosso Insta, nós somos 6 amigas. Aqui só aparecem 4 de cada vez, normalmente, às vezes 3, às vezes 2, mas na maioria das vezes 4. Mas nós somos 6, a gente se conhece, a maioria já há muitos anos, assim. O Senhor nos uniu de uma maneira que realmente a gente não tem dúvidas que foi Ele, né? Nos uniu, nos reuniu, né? Muitas que estavam já longe há muito tempo e o Senhor preparou tudo e a gente começou esse canal já há quase um ano, né? Um ano. Vai fazer agora, não começou, não. Acho que ainda, mas vai fazer. E a gente tem falado todas as semanas sobre uma mulher da Bíblia, né? Toda semana a gente fala sobre uma nova mulher. Imagina, a gente está quase um ano falando e não acaba, Graças né? a Deus. Mulher que não acaba mais. E tem sido assim uma bênção, a gente tem aprendido muito, a gente realmente, né, tem aprendido muito com tudo isso e tem agradecido a Deus pela oportunidade, né? Porque é algo maravilhoso poder compartilhar isso com as pessoas. E como essa é a nossa última reunião do ano de 2022 e a gente sabe assim que é muito propício falarmos sobre isso, porque nós vivemos um tempo que a gente sabe que o rei está voltando, né? Nós cremos que o nosso rei, o nosso noivo está voltando. E a palavra de Deus fala sobre essa noiva, né? Que esse noivo vem buscar, que esse noivo vem encontrar. E meu coração até chega a palpitar mais rápido, assim, quando eu falo sobre isso. Mas nós resolvemos, então, convidar o pastor Dionei, que ele é o mestre nosso, aí a gente estuda com ele toda semana. Já há um ano, ele se tornou um amigo querido mesmo do coração, um presente de Deus para as nossas vidas, né? Tem abençoado a nossa vida tremendamente. E não encontramos pessoa melhor para falar sobre essa noiva do que ele. Temos certeza que Deus vai usar a vida dele de maneira tremenda essa noite. Você vai aprender demais, então fica ligado. Manda aviãozinho aí para quem você conhece, chama para estar participando, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Né? E a gente vai fazer uma oração. Janete, eu gostaria de pedir para você fazer uma oração. Tá, para quem não conhece, Janete, eu sou Patrícia. Gi, tá bom? A Janete do outro lado aqui. E tem a Patrícia Gil, a Carla e a Martinha também. Então, é isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Janete, uma oração. Senhor, aí nós pra te gente louvamos começar. em primeiro lugar, ó Deus, pelo dom precioso da vida. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado vida, graça, e o Senhor permitiu que esse momento acontecesse. Nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos por cada vida que está aqui, por aquelas que estão entrando, e principalmente, Senhor, pela vida do nosso amigo, pastor Dionei. Obrigado, Senhor, por ele ser, Senhor, esse homem de Deus que sempre se coloca à disposição do teu reino, Senhor. Nós te pedimos que, como sempre, o Senhor usa a vida dele, Deus, com sabedoria do alto, e que tudo aquilo que está no teu coração, Senhor, a respeito da tua noiva,
seja passado, Senhor, nessa noite, para que a gente venha entender, Senhor, todas as coisas relevantes, Senhor. Eu sei que são muitas coisas, mas as coisas que o Senhor quer falar conosco nessa noite, ó Pai. Nós oramos pedindo, Senhor, que a internet opere direitinho, aconteça tudo certinho, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. 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 Só mais uma coisinha antes de eu passar para o pastor. Se você tiver alguma pergunta, gente, não ponha pergunta no comentário. Aqui embaixo tem um ponto de interrogação num balãozinho. Coloca a pergunta ali, porque aí eu vou conseguindo filtrar e aí quando ele terminar, a gente vai falando, né? Vai fazendo as perguntas, porque senão no comentário a gente vai perder as perguntas, tá? Bora. Manda, Então, pastor. gente, falar da igreja é difícil, né? Porque a gente às vezes fica na dúvida sobre algumas questões em relação aos textos, porque quando você fala de Deus, você tem muitas certezas. Quando você fala da igreja, você já está falando de um corpo místico de Cristo, então já é algo mais abrangente e isso envolve muitas coisas. Eu costumo dizer o seguinte, quando você estuda, eu fiz uma série sobre eclésia um tempo atrás, que é o termo, né, no grego para a igreja, quando você vai no Novo Testamento. Inclusive Jesus vai falar em Mateus, né, que vai construir a sua igreja. Né, ele sobre essa pedra construir a sua igreja. Esse termo eclésia, apesar de aparecer no Novo Testamento, ele também aparece no Antigo. Claro que o Antigo foi feito escrito em hebraico, mas existe uma versão chamada Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. E nela, muitas vezes, aquela congregação de Israel, que você vê no deserto, também é chamada de eclésia. É traduzido como eclésia, né? Ou seja, e isso vem de um termo, inclusive, no hebraico, que é o termo kahal. Por isso que você vê muitas comunidades, às vezes, usando esses termos no hebraico, né? Comunidade, o kahal de Deus, etc. Porque fala de congregação, fala de uma assembleia. Então, tanto que a gente pega o termo no eclésia, chamados para fora, né, que a pessoa costuma falar, ele vem, na verdade, de um sentido, quando eu dei uma pesquisada sobre essa palavra, na sua etimologia mais antiga, e obviamente no grego, né? E quando você vai no grego, você descobre que esse termo significava o seguinte, era uma congregação realmente, né? São chamados, mas eles eram chamados através de uma trombeta de prata. Então você tinha um tipo de uma trombeta de prata para chamar o povo da cidade para eles se reunirem para tomar decisão sobre alguma coisa ou tomarem ciência de algum tipo de informação que era necessária. Então, na verdade, reunia a assembleia de toda aquela região, em volta talvez de uma praça, algo assim, pelos chamados de uma buzina, no sentido de uma trombeta. Isso é muito interessante porque você vai encontrar isso também em números, se não me engano, números 10 ou 19, não me lembro agora, acho que é o número 10, em que Deus instrui justamente para que a congregação seja chamada por meio de toque de trombeta. Né? Existem vários toques de trombeta, e um dessas é chamar o carral, a igreja, a eclésia, né, do deserto, justamente nesse sentido. Então, sempre que você tem esse termo igreja, sempre fala de um conjunto de pessoas. Né? Esse conjunto de pessoas, depois, no Novo Testamento, aí vai ser chamada noiva de Cristo. Né? E futuramente da esposa de Cristo. Né? Então, é noiva, esposa. Existe um processo aí belíssimo, por sinal. E tem até uma confusão, tá? Eu vejo muitas vezes o pessoal discutindo essa questão. Não chama a igreja de noiva, chama ela de esposa, porque ela já é esposa de Cristo. Aí outros dizem, não, mas o casamento ainda não aconteceu, então como é que você vai chamar de esposa? Então tem uma certa confusão, por quê? Porque nós estamos acostumados, na nossa cultura atual, você tem realmente noivado, né? Quando você assume um compromisso, você tem aquele noivado, aquela troca de anéis, já, né, na mão direita, e é um compromisso firme para um casamento que vai acontecer, né, há um tempo depois. Onde efetivamente você vai ter novamente uma troca de anéis e a consumação do casamento. Né? Essa é a nossa tradição. Quando você volta para o tempo de Cristo, você tem também nessa questão do casamento duas fases, que no hebraico eles chamam isso de Kiddushin e Nisuin, que é uma espécie de contrato, um contrato de casamento.
Então, por exemplo, você teria o equivalente ao nosso noivado ser o Kiddushin, né? Em que você tem um contrato de casamento, onde o homem que está interessado, ele se prontifica. Inclusive, isso antigamente era realmente contratual, praticamente, porque ele tinha que se responsabilizar pela manutenção do lar, da casa e tudo mais. Então, era algo muito sério, sempre foi muito sério, né? Até hoje o casamento é muito sério. Nossa cultura é que ultimamente tem tornado isso meio que algo cíclico, né? O pessoal troca como quem troca de roupa. Mas, na verdade, isso sempre foi muito sério, né? Desde o passado. Né? Talvez só a nossa cultura atual é que fez uma mudança muito brusca nisso, infelizmente, para pior. Então, eles faziam esse contrato de casamento, inclusive com pão e vinho. Você tem a questão das taças de vinho, né? Você tem esse contrato que vai ser assinado. E na cultura da época, esse Kiddushin já servia como um atestado de casamento, ou seja, o casamento não foi consumado, né, na questão corporal e tudo mais, mas a noiva já é considerada esposa, ou seja, ela já está comprometida, né? Ela já pertence àquele noivo. Então, ela vai se comprometer a se manter fiel para ele, se preparar para quando ele vier, ela tá pronta, com tudo pronto. E ele se compromete a ir preparar lugar. Então, é interessante quando você lê nos textos, né, essa questão. Você, na época, quando o pai do noivo está vivo, a responsabilidade da festa e do dia do casamento era do pai. Por isso que quando você tinha um contrato de casamento entre os dois, o Kiddushin, o noivado, digamos assim, no nosso termo atual, ele dizia o seguinte: olha, o casamento não sei quando vai acontecer, eu sei que vou preparar lugar, né? Vou preparar um local para a gente consumar, viver a nossa vida e construir a nossa relação juntos, mas o dia do casamento só o pai sabe, porque ele é responsável pela festa, né? Isso lembra muito aquilo que Jesus fala, né? Que o filho não sabe o dia e a hora, nem os anjos, mas o pai é que define, né? Ou seja, está usando, na verdade, contexto cultural daquela época. A gente vê, por exemplo, na Bíblia, essa questão do casamento muito forte, no caso de Rebeca, né? Quando Eliezer vai buscar Rebeca para trazer para Isaac, você tem todo um simbolismo ali também que a gente vê nos textos bíblicos. E essa questão desse casamento, você vê que Eliezer, por exemplo, leva joias para ela, ou seja, tem todo digamos, um aparato, né, naquele tempo para isso. Você vê que nos textos bíblicos, raramente você vê namoro, por exemplo, né? Você não tem muita discussão sobre namoro, né? Você tem basicamente um noivado, né? No caso ali de Rebeca, parece tudo muito rápido, mas é claro que levou mais tempo. E logo depois tem o casamento. Nos tempos antigos, normalmente você noivava, no ano seguinte já casava. Ou seja, você tinha o Kiddushin, esse contrato formal, você já era considerado como esposa e depois você consumava isso no máximo um ano. É o caso de Maria e José, por exemplo. Você tem esse exemplo em que parece que já tinha um contrato, um kiddushin, um noivado preparado. Ela já era considerada esposa, de certa forma. Por isso que ele tem todo um cuidado para se separar, porque já é quase como um divórcio, de certa forma, né? Então, quando você rompe um noivado. Então, tem toda uma burocracia. Por isso que José ele tenta fazer isso de uma forma mais discreta possível na mente dele, até que o anjo vem e explica para os detalhes, né? Mas essa é a parte importante. Então, você tem, na cultura judaica da época, o Kiddushin, que é o noivado, e você tem o Nissuim, que é o casamento efetivo, né? Ou seja, as vias de fato. Mas o compromisso já é muito forte. Por que tudo isso é importante, Dionei? Porque, de certa forma, o que nós temos de Antigo e Novo Testamento seria, para nós, o que seria o Kiddushin. É o nosso contrato de noivado. Basicamente é isso, né? Principalmente o Novo Testamento, que nos cabe, né, muito mais agora. Então, esse seria como se fosse o contrato do noivo de Cristo no seu compromisso, no seu termo de compromisso de prover para a igreja, de estar presente para a igreja, né, para sua noiva, por toda a eternidade. E é um compromisso de desposá-la em tempo oportuno, né, e aí terem essa consumação da sua relação, né, para efetivamente você ter depois a vida eterna nesse sentido. Então você tem no Novo Testamento uma espécie de contrato que é o Kiddushin.
né, que já evoca tudo que virá, a responsabilidade do noivo e a responsabilidade da noiva, que somos nós, né? E uma das nossas responsabilidades é ser fiel, né? Essa fidelidade nos é pedida nos textos. Depois eu vou entrar em mais detalhes disso. Mas o que eu acho interessante, depois de falar essa questão da eclésia e tudo mais, é que quando você olha a Bíblia, você vê que a igreja, né, a noiva de Cristo, sempre teve presente, na verdade, eu costumo dizer, né, desde o Bereshit, desde o Gênesis 1:1, desde aquele momento que ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Quando você tem esse texto, né, tem um termo lá que é o Bereshit, que você já conhece, que vocês já são da casa, né? Mas eu acho que o pessoal que vai assistir talvez não esteja familiarizado com isso. Eu vou mostrar, por exemplo, que a igreja sempre teve no coração de Deus desde o início, desde o princípio, né? Eu até deixei aqui separado no quadro, não sei se vai dar para ver direitinho aí. Infelizmente, acho que a câmera ela é meio espelhada, então ela tá espelhando o termo Bereshit. Tá? Aqui está escrito, né? Bereshit. Se você pegar depois um texto no hebraico, você vai ver que são, né, essas 6 letras aqui. É claro que como aqui está espelhado, parece que está vendo de um espelho. Não sei como é que aparece para vocês, mas, né, esse é o termo relacionado no princípio. Então você tem o Beit, que é essa primeira letra aqui, e depois Reshit, né, que significa princípio. Então você tem ali no princípio. E aí eu faço, né, quando eu olho esse termo, eu faço uma brincadeira muitas vezes, porque dentro desse termo você tem várias coisas escondidas. Por exemplo, uma delas, né, é essas 2 primeiras letrinhas aqui, ó, né? O Beit e o Resh. O Beit e o Resh no hebraico é bar, né? E no aramaico também, que vem do aramaico, né? Então essas 2 primeiras letrinhas aqui é bar. E por que isso é importante, Jonei? Por que essa questão é interessante? Porque Paulo vai falar lá em Colossenses, por exemplo, que Cristo é o primogênito da criação, que tudo foi feito por meio dele e nada do que foi feito sem ele se fez. Né? Não somente Paulo fala isso em Colossenses, mas João vai falar isso também, quando vai falar de Jesus. E por que isso é interessante? Porque as 2 primeiras letras, essa letrinha bar aqui, significa justamente isso, filho. Então, quando você tem esse no princípio, ou seja, as 2 primeiras letras das escrituras começa justamente com o termo do filho, ou seja, é como se Deus dissesse, eu estou criando tudo e tudo que eu estou fazendo é por meio do filho, é tudo por meio dele, né? E bar, gente, é filho também no hebraico, você vai encontrar, né, para os puristas que às vezes discutem, não, bar é só filho no aramaico, no hebraico não, é só você pegar o Salmo 2, quando fala em beijar o filho, ali está justamente bar, né, o termo aramaico emprestado no hebraico. Provérbios 31 aparece 3 vezes, inclusive traduzido como filho. Então você tem vários textos relacionados a isso, né? Então essa primeira brincadeira, mas para quem já fez aula comigo, sabe que aqui na verdade tem um mundo de coisas escondidas. Mas eu vou chegar no ponto que eu queria, que é na igreja, que é o que interessa, né? Tem uma brincadeira que eu faço que é o seguinte. Então, nessas 6 letrinhas, dá para fazer o seguinte. Você pode fazer uma brincadeira com o Bereshit, onde você vincula a primeira e a última, né? Que significa o Beit e o Tav. Beit e Tav é Bat, né? Bat é filha. Então, a gente falou do filho, agora a gente está falando da filha, né? E aí você tem, por exemplo, o Resh e o Aleph aqui, né? E ele forma a palavrinha que você pode pegar, inclusive depois no Google Tradutor, o que for, você bota as 2, você vai ver que significa veja, né? Então aqui é veja, de ver. Onde é que eu vejo isso na Bíblia também? Você vai ver, por exemplo, isso no nome de Rúben. O nome de Rúben é Reuben. Reuben, né, que começa inclusive nesse formato, significa eis um filho ou veja um filho, né? Então tem esse simbolismo. E por último aqui, você tem essas últimas 2 aqui, né? Que é Shai, e Shai significa presente. Presente. Né? Então, quando você olha Bereshit,
nesse formato, é como se Deus desse uma mensagem para a gente. Né? É como se Deus dissesse assim, ó, filha, veja, um presente. Né? Ou seja, a criação é um presente para essa filha. Mas quem é essa filha? Essa é a grande questão. Né? Por que esse termo filha? Né? Aí você entra num outro ponto, deixa eu botar aqui maior. Né? O termo bate, eu vou fazer um pouquinho maior aqui, ó. Tá? Então tá aqui bate, que é o termo para filha. Isso aqui é hebraico moderno. Né? Esse é o hebraico moderno. No tempo, por exemplo, de Moisés, quando ele escreve Bereshit, você tem um proto-hebraico, um proto-semítico, na verdade. Né? Que são pictogramas, ou seja, essas letras, na verdade, sim, representam pictogramas. Então, por exemplo, o Beit vem de casa, significa casa. Né? Antigamente, ele era simbolizado assim, né? Com uma tenda. Né? Isso aqui é como uma tenda, onde tem a entrada principal e o quarto reservado. E a letra Tav é uma cruz. Né? Então, o símbolo para filha, nesse caso, né, é justamente uma casa e uma cruz. Vamos modernizar isso aqui, né? Vamos botar aqui, eu não sou muito bom para desenhar casas, mas vamos botar uma casa aqui. Parece que a gente nunca... Esse negócio é tão tremendo, pastor, que eu já escutei essa aula umas 10 vezes e toda vez eu acho lindo, né? Porque uma casa com uma cruz, demais. Como é o simbolismo, que é o que significa bate, isso aqui é igreja. É o que nós chamamos hoje de igreja. Né? Então, na verdade, é como se Deus tivesse escondido desde o princípio. Né? Desde o princípio, na verdade, é como se dissesse igreja. Veja, um presente. A criação é um presente para a igreja, né? Simbolicamente. Então você tem esse simbolismo todo escondido dentro da palavrinha, a primeira palavrinha da Bíblia, Bereshit, ou seja, né, que começa tudo. Ou seja, é como se Deus dissesse assim, desde o princípio eu já pensava em você, igreja. Desde o início eu já estava... Na verdade, o que moveu o coração de Deus para criar é justamente a igreja. Né? Justamente a igreja. Por isso que ele fala... E uma coisa importante, o presente, porque né, o Bereshit é igreja, veja o presente. Gente, o presente não é o universo, como às vezes as pessoas podem olhar. Ah, então o universo é um presente que Deus criou para nós. Não, gente. O universo é um meio para a gente desfrutar do verdadeiro presente. E o verdadeiro presente é o noivo. O verdadeiro presente é o próprio Deus. O universo, ele só cria um ambiente, né, que até simbolicamente é como se fosse uma casa. Né? O universo é comparado muitas vezes com um templo. Né? O templo tem essa figura do universo. Ele constrói esse lugar para que nós possamos existir, e nós existindo, e obviamente né, escolhendo por ele nos escolheu primeiro, né? Já ficou evidente aqui que ele escolheu a gente primeiro. Mas a partir do momento que você ouve o chamado do noivo e você responde, sim, eu também quero isso, eu também quero o Senhor, eu quero te amar. Eu já fui amado desde o início, mas eu quero retornar esse amor com o qual eu fui amado, eu quero ter esse envolvimento cada vez mais profundo, cada vez mais íntimo, né? É onde esse presente vai ser usufruído dentro desse universo. Ou seja, o presente vai ser sempre essa presença de Deus. Você vê isso, por exemplo, né, quando a gente fala do Carral, lá de Israel, que estava no deserto, Êxodo, por exemplo, né? Você fala lá de Êxodo, depois que eles passam o mar, tem aquela canção, né, de Moisés, da travessia, depois Miriam também. Então você depois, lá acho que Êxodo 16 em diante, onde vem o maná e tudo mais, depois é chamado, aquele povo que está ali no deserto é chamado de reino de sacerdotes. Tanto que depois Pedro vai evocar esse texto, né? E o próprio, inclusive, Apocalipse também vai evocar, de certa forma, esse texto. Ou seja, ele fala que todos são sacerdotes. Então, uma coisa que as pessoas não percebem, antes dos 10 mandamentos e do pecado do bezerro de ouro, todo o povo é chamado nação de sacerdotes, o que incluía, inclusive, não só os homens, como, de certa forma, as mulheres também. Né? Porque ele fala
vocês são. Ele não fala, vocês homens, né, são reino de sacerdotes. Não, ele fala de todo o povo. Todo o povo é reino de sacerdotes. Né? E você vai ver essa mesma configuração quando você pega Pedro, vai falar da igreja, que também é um reino sacerdotal, ou quando você pega Apocalipse. Né? Por causa do bezerro de ouro, é que você vai ter depois uma separação só da tribo levítica, né? Porque Moisés chega e pergunta quem está comigo, e só a tribo de Levi levanta. Né? E aí, por causa disso, a tribo de Levi é que vai se tornar a tribo sacerdotal, e depois as outras 12 tem aquelas separações todas. Mas você vê que, assim como eu falei que no Bereshit Deus sempre pensou na igreja, quando ele traz Israel, e ele vai desposar Israel, ele vai casar com Israel. Né? Aquele momento que vai receber ali os 10 mandamentos, aquele momento que eles vão se encontrar no Monte Horebe, né? E Deus vai descer sobre o Monte Horebe, é efetivamente um casamento que está acontecendo entre Deus e o povo de Israel, que já é uma sombra desse casamento que vai ter depois entre Cristo e a sua igreja. Esse é o mesmo simbolismo, você encontra aí. Né? Tanto que você tem no texto de Êxodo ali, você pode ler a partir do 16 até o 20, né, que você pega todo esse contexto, que vai falar justamente de Deus depois descendo, e ele vai falar, Moisés, fala para o povo se santificar. Ele fala para eles tomarem banho, não se unirem às suas mulheres, tal, mas todo mundo toma um banho. É um mikveh, que, né, no hebraico a gente fala mikveh como se fosse uma piscina, digamos assim, um local para você tomar um banho, para você se purificar. É muito comum no casamento, inclusive, antes do casamento, a noiva, né, ela tomar esse banho ritual. Né? Ela vai se banha nas águas para se purificar, e aí ela vai para o casamento. E ali está acontecendo a mesma coisa. Deus chega, fala para o povo para eles tomarem esse banho, que daqui a 3 dias eu vou descer na montanha. Né? E aí vai ter o casamento, efetivamente. Por que a gente sabe que é um casamento? Porque você vai ler Jeremias 31, 32, Deus mesmo diz que desposou Israel lá, naquele momento. Né? Então, efetivamente, você tem esse casamento e Deus está pensando o quê? Numa nação toda de sacerdotes. Né? Tanto que depois que Deus fala os 10 mandamentos, né, as 10 palavras, como o pessoal gosta de falar no hebraico, você vai ver que vai subir 70 do povo, né? E são de todas as tribos, são escolhidos entre várias tribos, não é só da tribo de Levi. Sobem 70 e ficam até a metade da montanha, onde inclusive vem o Deus de Israel, né? Eles comem com ele e tudo mais. Depois Moisés é que vai subir até o topo da montanha para receber, né, nas tábuas da lei e tudo mais. Então, esse processo do casamento é uma sombra. Então a gente vai ver muitas sombras no Antigo Testamento do que Deus já tinha planejado para a sua igreja no futuro. Né? São várias sombras, né? E essa é uma delas. E a parte que é interessante dessa questão dos sacerdotes é porque quando você pega a tribo de Levi, que é a tribo sacerdotal, Deus fala assim, ó, eu não vou dar terra para vocês. A terra eu vou dar para as outras 12 tribos, mas para vocês não vão ter terra nenhuma. Né? Porque, na verdade, eles vão receber a terra como, digamos, a herança deles, o presente deles. Aí Deus fala assim, mas vocês não vão receber terra, porque a herança de vocês, ou seja, o presente de vocês, sou eu mesmo, é o próprio Deus. Então, fica evidente que Deus sempre, ele se enxerga como sendo um presente, ou seja, sendo a herança para a igreja. Ele sempre pensou assim. Né? Era para ser para todo o povo, mas como o povo pecou, ficou só com os levitas esse privilégio do sacerdócio. Mas era para ser todo mundo. Então, essa questão evoca, porque volta para a igreja, na igreja todos nós somos sacerdotes, em algum nível. Todos nós. Né? Começa pelo nosso lar, né? E começa como começou desde o princípio, quando estava o homem e a mulher no jardim. Né? Porque, na verdade, quando você casa, você está evocando Gênesis 2:24. Né? Gênesis 2:24 fala justamente isso. Né? Quando chegar o devido tempo, o homem deixa sua casa, né? Deixa pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Né? Você tem esse princípio desde lá do Gênesis. E é interessante o seguinte, Adão, quando foi criado, né? O homem, quando foi criado, porque na verdade os dois são chamados de Adão, né? A gente às vezes confunde. Né? A mulher só vai receber um nome Eva depois do pecado. Então, antes do pecado, os dois são chamados de Adão. Né? Tanto que até hoje o nome Adão na Bíblia, o termo Adão, também significa humanidade, que envolve os homens e as mulheres.
né? Como é que eu sei disso? É só você ler Gênesis 5:2. Gênesis 5:2 vai deixar claro que os dois eram chamados de Adão antes da queda, né? E a diferença entre os dois é que um é chamado homem e outro é chamado mulher. E aí você tem uma coisa interessante, porque essa junção do homem com a mulher evoca a junção de Cristo com sua igreja. Eu gosto sempre de citar, e por isso que os paralelos vão ser interessantes, porque, por exemplo, quando você pega Efésios 5, né? Deixa eu ler aqui, ó, eu separei já aqui. Efésios 5, o texto vai falar o seguinte, vou pegar do versículo 23 em diante. Diz assim, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então ele faz esse paralelo direto, né? Ou seja, o homem, né, já na época do jardim, né? O homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo agora é o cabeça da igreja. Então, ele faz esse paralelo direto, né? E aí ele fala assim, sendo este mesmo o salvador do corpo, porque não existiria corpo sem o cabeça, né? Sem Cristo não existiria igreja. E a gente vai ver, inclusive, a mesma coisa, sem Adão, sem o homem, não existiria a mulher, né? Por isso que depois o próprio Paulo vai falar que ele tem que lembrar que o homem foi criado primeiro e que a mulher foi criada por causa do homem, assim como Cristo é pré-existente e a igreja só foi criada porque Cristo existe, né? Então tem esse mesmo simbolismo. E aí ele fala assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Inclusive isso pega no lombo dos homens muito mais pesado do que nas mulheres, né? Para que a santificasse. E aí vem o objetivo, ó. Por que Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Primeiro, para santificá-la, para separá-la. Santificar significa separar. Ou seja, ele está separando do meio do mundo aquelas, né, aqueles ou aquelas que lhe pertencem, que vão ser a sua noiva, né? E aí ele fala assim, ó, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então você tem toda a questão esses que são separados vão ser purificados por meio da palavra, ou seja, tem uma ação da palavra no nosso interior, depois eu vou entrar nesse mérito. E aí ele fala assim, para apresentar, e aí ele fala do final, né? Porque ele fala do objetivo inicial, que é separar e purificar, e ele fala do final, que é o casamento. Ou seja, no casamento, eu quero apresentar para o próprio noivo, ela agora, a si mesmo, primeira, gloriosa, segunda, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Ou seja, esse é o objetivo final. Nós estamos no já e ainda não, estamos no meio desse processo. Então nós passamos pelo santificar, estamos sendo purificados e aperfeiçoados em Cristo, mas o objetivo que Deus está olhando é o seguinte, é o final. O resultado final já sabe qual vai ser. O resultado final é o seguinte, ela vai ser gloriosa, né? Ela não tem mácula, não tem mancha, não tem nada que a desabone, ela não tem ruga nenhuma, nem coisa semelhante a isso, né? Mas ela é santa e sem defeito. Então esse processo é o processo final. E é interessante esse paralelo de Cristo com, né? E a gente até estava tendo uma aula esses dias, eu comentei justamente isso, né? Quando você olha a questão da criação da mulher, você tem o homem sendo levado a um sono, né? E o texto diz que é um sono profundo. Então, basicamente, tem um sono que você pode fazer um vínculo, que é o simbólico, ao sono da morte, como a Bíblia coloca muitas vezes. Então, simbolicamente, quando o homem entra naquele sono, é como se ele tivesse morrido, simbolicamente. Aí o que Deus faz? Abre o seu lado, né, e tira uma costela, né? Então ele vai fazer uma bioengenharia aí, ele vai fazer uma mudança de DNA, né, e vai botar isso em algum local para que cresça e isso se torna mulher, né? E é interessante por quê? Porque esse processo que está acontecendo vem porque justamente Adão, antes, ele foi chamado para conhecer todos os animais, né? E os animais já tinham, né, as suas companheiras. Então Adão foi conhecer ali o leão e a leoa, né? Conheceu, sei lá, o lobo e a loba, e aí vai, né? Ele foi conhecendo todos os animais. E ele dá nome aos animais, né? Essa questão de dar nome é porque ele tem autoridade, né? Deus deu autoridade e domínio para ele, então quem tem domínio dá um nome, né? Por isso que os pais dão nome aos filhos, porque tem autoridade sobre os filhos, né? Então quem tem autoridade
dá um nome. E é o que acontece. Ele dá nome aos animais, mas ele não encontra nenhum animal, né? Ele vê todos eles com companheiras, mas ele olha para si mesmo e diz assim, mas espera aí, e eu? Né? E eu como é que fico nessa história? Né? Porque não encontrei ninguém assim que seja parecido comigo. Né? Aí é onde Deus fala, né? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira, né? Uma ajudadora, uma auxiliadora. Né? Isso é interessante, por quê? Porque, volto a dizer, tudo isso evoca a igreja. Deus só está criando os simbolismos daquilo que efetivamente ele vai completar lá no futuro. Né? Então, é a mesma coisa. E aí, nesse processo, tanto que quando ele encontra a mulher, depois que ele desperta desse sono, ele encontra a mulher, né? Deus introduz a mulher e apresenta para ele. Né? E ele nomeia a mulher, que é o simbolismo da autoridade que foi lhe dada sobre a mulher, porque ele é o cabeça, né, da relação. Ele nomeia ela, chama ela de mulher, não chama ela de Eva. Né? Eva só vai, lembra, só depois do pecado. Chama ela de mulher, Ishá, no hebraico. Né? E ele fala assim, e ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. É curioso, ele não fala sangue do meu sangue. Né? Ele fala carne da minha carne e osso dos meus ossos. E por que isso? Porque primeiro tem um paralelo direto com Cristo. Porque o que acontece? O segundo Adão também entra no sono, que é o sono da morte. Só que efetivamente ele entra na morte. Né? E nesse período que ele entra na morte, lembra que o lado de Cristo também foi perfurado na cruz. Né? E depois de morto, porque eles vão perfurar o lado dele para ver se ele está realmente vivo ainda. Né? E quando eles perfuram o lado, sai o quê? Sangue e água. Né? Um simbolismo do sangue que fala da aliança, né? Que inclusive é a nossa aliança, o nosso kiddushim, digamos assim, o nosso contrato de casamento foi assinado com sangue. Altíssimo preço, o sangue derramado de Cristo. Né? E também saiu água. Por quê? Porque a água fala do batismo, fala do nascer do alto. Né? Jesus, em João 3, fala de Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Então, tem esses simbolismos todos você encontra ali, que você encontra também no casamento de Deus com o povo de Israel, lá no Monte Horebe. Porque lá em Êxodo 24, também você tem o quê? Você vai ter sangue dos animais, do sacrifício, você vai ter água e você vai ter o hisopo, que de certa forma invoca o vegetal, a madeira, como na cruz de Cristo. Tem a cruz de Cristo, o sangue e a água derramados. Né? E o que acontece em Êxodo 24? Moisés pega, molha aquele graveto de sopo e joga sobre o povo e diz, esse é o sangue da aliança. E ali o que você tem? Sangue, água e sopo, que é um vegetal. Os mesmos elementos que você vai encontrar na nova aliança, quando Cristo está na cruz. Né? E é tirado, e simbolicamente, quando é perfurado o seu lado, é o simbolismo também da perfuração que Adão teve, quando foi tirado a sua costela para gerar a mulher. Por quê? Porque de Cristo é gerada a igreja. Né? Tanto que quando Jesus ressuscita, né, que é o simbolismo de Adão que acordou, né, o segundo Adão quando acorda, simbolicamente da morte, do sono da morte, ou seja, vence a morte e ressuscita, glorioso. Né? Você vê que quando ele vai encontrar os discípulos, ele fala assim, né, os discípulos ficam todos assustados, acham que é um fantasma, né? Nossa, é um fantasma, tal. E aí Jesus disse bem claro, não sou fantasma não. Olha aqui, ó, os espíritos, os fantasmas não têm carne e ossos. Ele usa a mesma terminologia que Adão usou lá no Gênesis. Ele não fala carne e sangue, ele fala carne e ossos. Ou seja, simbolicamente, você tem o mesmo aspecto que você tinha daquele primeiro casamento lá, daquele primeiro relacionamento do primeiro Adão com a mulher. Você tem entre Cristo e a igreja. Né? Até porque nós, lembra, quando nós formos transformados, quando esse corpo for transformado, que a gente vai para as bodas do Cordeiro, para consumar o casamento, nós vamos ter o mesmo corpo dele, a semelhança do corpo dele, que vai ser da mesma carne e ossos, da mesma forma, o mesmo simbolismo. Né? Então, os paralelos são muito fortes. E é interessante porque quando Paulo vai ler Efésios, ele fala assim, né? Ele vai citar Gênesis 2:24, no versículo 31 de Efésios 5, ele fala assim, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ele cita o texto de Gênesis 2:24. Né? E aí ele complementa, ele fala assim, ó, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Né? Ele não está falando só da questão do casamento do homem e da mulher. Ele está falando o seguinte, o casamento do homem e da mulher é uma sombra que evoca uma realidade muito maior, que é a união de Cristo com a sua igreja. Essa união, né, onde os dois também se tornarão, porque você pode evocar no mesmo texto, os dois se tornarão um. E a oração de Jesus para os discípulos é essa, né? Ele chega, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um, né, e se tornem um em nós. Ou seja, o simbolismo já está prefigurado desde o princípio, desde o momento em que a igreja já está sendo pensada e preparada. Então, isso vai acontecer efetivamente. Nós vamos nos tornar um com ele, efetivamente. Né? Por isso que teremos, inclusive, um corpo similar, né? Para evocar essa mesma família, digamos assim. Né? Até porque uma outra coisa interessante, quando um homem casa com uma mulher, né? Acontece a mesma coisa quando um pai tem um filho. Né? O nome do pai ou o nome do noivo é passado para o filho, para a criança ou para a esposa. Ou seja, assim como o filho herda o nome da família, a esposa ela vai levar o nome do marido. Né? Então você tem essa característica que vem desde a antiguidade. Esse simbolismo é muito forte. Por quê? Porque, na verdade, hoje nós carregamos, como a gente é noiva de Cristo, nós carregamos o nome de Deus. Essa é a grande verdade. Nós agora levamos, né, porque nós somos das duas formas, tanto filhos quanto noiva. Então, nós levamos o nome de Deus tanto pela filiação quanto pelo casamento. Né? Então, nós somos da família de Deus. E aí você entende, quando Deus fala assim, em Êxodo 20, versículo 7, que o texto fala assim, não tomarás o nome de Deus em vão, né? Porque Deus não terá por inocente todo aquele que tomar o seu nome em vão. E a esmagadora maioria das pessoas, quando lê esse texto, esse mandamento, eles estão pensando o seguinte, eles estão pensando em não falar, né? Quando você fala, ai Deus, não fala o nome de Deus assim, meu filho, né? Não fala o nome de Deus em vão, que Deus não pode ter o nome dele falado em vão assim. É uma possibilidade? Claro que é uma delas, mas é a versão menor. As pessoas não entendem que tem uma coisa muito mais profunda, muito maior quando tem esse texto. Porque o termo usado para tomar, que é nassá no hebraico, significa também carregar. Então vamos traduzir agora, vamos mudar, em vez de tomar, vamos botar carregar, que é a outra tradução desse mesmo termo. Então vamos ver como é que fica. Ó. Não carregarás o nome do teu Deus em vão, de forma mentirosa, falsa, que em vão significa isso, porque Deus não terá por inocente todo aquele que carregar o seu nome de forma falsa, mentirosa. Isso muda muito, muda tudo, na verdade. Porque vai muito além da questão de se você falar o nome de Deus. Ou seja, agora você entendeu o seguinte, você casou com ele. Você tem um contrato, uma kiddushin, você se tornou, né, noiva de Cristo. Você vai levar o nome da família. Agora você é representante da família real divina. Haja como tal. Haja de acordo como. Não faça isso de forma falsa ou mentirosa. Não faça isso, né, como fosse algo mundano. Não, você é separado. Você lembra? Você foi santificada. E como santificada, você agora é uma noiva que está separada do mundo, santificada para Deus, ou seja, separada para Ele, né, que tem até esse termo dos chamados para fora, né? Você é eclésia, você foi chamado fora do mundo, para fora do mundo. Né? E agora você vai se reunir com o teu noivo. E agora você é da família dele, você carrega o nome dele. Então, por isso que ele te santificou e te purificou, para que você seja... E como é que ele fez isso? Ele fez isso por meio do sangue de Cristo. Fomos aperfeiçoados por meio de Cristo. Por isso que ele teve que fazer todos os processos na cruz, para que a gente pudesse ser santificado, né, e purificado dos nossos pecados, sermos limpos. Né? Esse processo Jesus faz, né, de forma plena e perfeita. E aí o que acontece? Agora, nesse período até a consumação, até as bodas,
é o período em que a gente vai aprendendo a se tornar efetivamente a noiva do rei, a rainha, né? Porque agora é interessante, porque imagina, a gente costuma ver, né, esses contos de fadas, né, onde você tem o príncipe procurando a sua futura mulher e tal. E aí você tem o símbolo da Cinderela, você tem, né, vários simbolismos, né, que você tem nos contos de fadas que persistem até hoje. E só tem mudado recentemente porque o Satanás está cada vez querendo distorcer mais as coisas, né? Mas até o século passado isso era muito comum, essa percepção. E é interessante quando você via nos filmes, né, tem vários filmes ainda sobre isso, que quando ela vai se casar e vai se tornar efetivamente a rainha, né, ou a princesa, mas depois vai ser a rainha, ela precisa passar por um choque de realidade de quem ela era e quem ela vai ser agora. Porque agora não é mais a mesma coisa. Sim. Mudou completamente. Agora ela é a rainha, ela é a princesa. Ela é da família real. Ela não pode ter mais os mesmos costumes e modos, muitas vezes, que ela tinha quando era uma plebeia, né? Uma cidadã do mundo. Não, agora não. Agora você é diferente. Você foi separada para um desígnio, um propósito muito superior. Então agora você precisa de uma transformação. Você vai ser transformada de uma cidadã comum numa rainha, efetivamente, né? Essa transformação, inclusive no texto de 2 Coríntios 3,18, fala que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Filho, né? Esse processo. Ali você vê o termo para metamorfose. É justamente o mesmo termo para metamorfosear da lagarta para a borboleta. É o mesmo processo. Então nós fomos separados, purificados, e agora essa igreja está entrando nesse processo para chegar no objetivo final. Qual é o objetivo final? Apresentar essa rainha agora, que era antigamente uma cidadã comum, né, uma cidadã do mundo. Não, agora ela é rainha. Então agora ela vai se apresentar com glória. Então por isso que Paulo fala, vai ser igreja gloriosa, sem mancha, sem nem ruga, né? Nada que a desabone, mas ela é santa e sem defeito. Esse é o processo final. Essa é a igreja que casa com Cristo lá. Essa é a igreja que nós deveríamos estar nos tornando hoje. E por não entendermos a abrangência da filiação e a abrangência do casamento, né, do que Paulo está colocando, por não entendermos quem nós somos em Cristo, por não entendermos que agora carregamos o nome da família real, da família mais real de todas, que é a família de Deus, né? E que a gente precisa começar a se portar como ele, né? Não carregar o nome dele de forma vã, ou seja, preparar-se para o casamento, preparar-se para as bodas, porque Deus não está querendo casar com uma criança, ele quer casar com uma mulher madura, uma igreja madura, né? Então existe esse processo de amadurecimento, que é esse processo em que você vai sendo transformado de glória em glória nessa imagem dessa esposa que é linda, que é majestosa, que é maravilhosa, que é forte, né? Que ela tem basicamente as qualidades do noivo, porque o objetivo é transformar ela em imagem do filho, a imagem do próprio Deus, né? Então, na verdade, eu vejo muitas vezes os pregadores usando muito, por exemplo, modelos, né? Quando eles pegam modelo do Antigo Testamento, os homens principalmente, pegam Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né? E vários outros famosos, Salomão, né? Eles pegam vários personagens do Antigo Testamento. E aí se prega muito sobre Davi, essas qualidades na adoração, sobre Abraão, da sua fé e tudo mais, né? Você tem várias qualidades em cada um deles. Só que todos eles são sombras daquele que é o modelo mesmo, que é Cristo, né? E você vai ver em Davi coisas que se completam em Cristo, que a realidade é Cristo. Mas tem coisas com problemas em Davi, tem problemas em Abraão, tem problemas em Jacó, né? E eu acho interessante que muitos pastores, eles focam muito nos modelos das sombras do que na realidade que é Cristo.
Então eles pregam muito sobre Abraão, sobre a fé de Abraão, eles pregam muito sobre a adoração de Davi, sobre a questão da realeza de Davi, a sabedoria de Salomão, né? Eles pregam muito baseado nesses homens, muitas vezes do Antigo Testamento, e isso eu entendo, porque no subconsciente deles é mais fácil você se relacionar com alguém que é imperfeito como você, do que você usar como modelo Cristo, que é totalmente perfeito. O problema é que a Bíblia não me diz para ter ou para ser como foi Abraão. Sim, existem qualidades em Abraão que eu posso pegar e posso aprimorar em mim. Né? Exemplo dele da fé, por exemplo. Hebreus 11 tem uma lista gigante lá dos heróis da fé que eu posso pegar e, né, a adoração de Davi e tudo mais. Mas o modelo nunca foi Davi, nunca foi Abraão, nunca foi Jacó. O modelo é Cristo. E nas mulheres é a mesma coisa. A gente fala muito das qualidades de Sara, de Rebeca, as questões de Lia e Raquel, as suas diferenças e tudo mais, mas as suas qualidades. A mesma coisa de Débora, por exemplo, juíza. Né? E você tem vários exemplos de mulheres também, como vocês já fizeram várias e vários programas baseados nelas. São modelos? Claro que são. Tem várias características positivas que são modelos. Só que tem um detalhe, é a mesma coisa nos homens. Elas são modelos. Tem coisas que eu posso aproveitar e usar? Tem. Mas o modelo permanece sendo Cristo. Ele é o modelo. É nele que eu tenho que me espelhar. Ah, mas Dionê, mas eu sou imperfeito, ele é perfeito. Como eu vou fazer isso? Você não entendeu. Quem faz o processo em você é o Espírito Santo. É o Eliezer. Assim como Eliezer foi lá buscar a Rebeca, levou joias. Né? Ele não pega a Rebeca de qualquer jeito. Ele leva joias para ela. Né? E não só para ela, né? Para a família toda. Leva joias para ela, prepara ela, né? Escolheu de como tinha que fazer, como Abraão pediu, traz, né? Para daí levar para o noivo, que é Isaac. E ali é amor à primeira vista. Se você ler o texto, ali é aquele famoso amor à primeira vista. Né? Então, o processo todo, é o Eliezer que faz o processo todo. É ele que vai separar ele vai escolher qual das mulheres, ele pede para Deus a orientação, ele faz um teste com elas, pega a Rebeca, ele conversa com o pai da noiva, né? Faz todo o processo do Kiddushin, do contrato, tá aqui, nós temos condições de mantê-la, vamos prover para ela, não vai faltar nada para ela, vamos cuidar dela, todo o processo e tal. Ele separa, prepara ela com roupas e tudo mais, com as joias, para apresentar para o Isaac. E é amor à primeira vista, e os dois já vão consumar depois o casamento, o Nissuim, na tenda da mãe. Né? E o Eliezer nosso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso Eliezer, o ajudador. Né? Então você tem o Pai usando o Espírito Santo para separar. Por isso que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Porque ele vai fazer o chamado e vai separar aquelas que aceitarem, né? Como nós que aceitamos. E ele vai no processo, porque quando é que ele vai apresentar? Do dia do casamento, nas bodas do Cordeiro. Isso não aconteceu ainda, a gente está no processo. Então a gente está que nem Eliezer, trazendo a noiva no meio do caminho, explicando, ensinando como é que o noivo gosta disso aqui, como é que ele é, né? Ele funciona assim, ele gosta das coisas assim, ele é uma pessoa de boa índole e tal, e ele está esperando que você seja, né, da família, da mesma forma. Então ele vai te adornando, ele vai te preparando, ele vai te limpando, como o Espírito Santo pega você, santificou, purifica, né? E vai fazendo todo o processo e vai te educando para você se tornar essa igreja que Paulo fala que vai ser apresentada, gloriosa, sem máculas, nem ruga, perfeita, santa e perfeita. Não perfeita porque ela é perfeita. Ela é tornada perfeita porque ele é perfeito. E o trabalho que ele faz é perfeito. Lembra? É ele que gera em mim o querer e realizar. E aquele que começou a obra tem toda a capacidade para terminá-la, concluí-la com sucesso. É só você permitir. É só nós permitirmos que o Espírito Santo haja, ou seja, é o famoso ser guiado pelo Espírito. É você ter intimidade com o Espírito Santo, porque ele vai te ensinar a ser exatamente aquilo que o noivo está esperando. Né? Então esse processo é interessante. E tem uma coisa curiosa nessa questão do acabar, do terminar. Porque quando você pega, deixa eu só abrir aqui, ó, Gênesis 1:31, quando Deus vai falar que terminou a sua obra, né? Deixa eu ler aqui, ó. Ele fala assim, ó, viu Deus, Gênesis 1:31 e depois o 2, tá?
capítulo 2. Viu Deus tudo quanto fizera, e era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. E aí ele fala assim, e assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Né? Então ele fala, e assim acabou os céus e a terra e todo o seu exército. É interessante porque o termo para acabar, a raiz dessa palavra acabar no hebraico, ou seja, de terminar, de concluir, né, é um termo chamado em hebraico kalá. Kalá, que são 3 letrinhas, né, que é Kaf, Lamed e Rei. Né? Kaf, Lamed e Rei. Essas 3 letrinhas, kalá. E essas 3 letrinhas também é a mesma palavra para noiva ou esposa jovem. Ou seja, o que está subentendido, o que está debaixo do texto? Está debaixo do texto seguinte, que quando Deus conclui toda a sua obra, ele está pensando que a conclusão é a noiva. A noiva é o objetivo final. A conclusão para ele, realmente, isso tudo acaba na noiva. Por isso que o termo, nada é por acaso na Bíblia, né? Por isso que o termo para terminado, acabado, é exatamente as mesmas letras para o termo para noiva, esposa jovem. Porque, na verdade, então, lembra aquilo que eu falei? Igreja, veja um presente, o universo. Né? É aquilo que ele está dizendo. É como se o seguinte, eu vou criar tudo, eu vou preparar tudo. Quando eu concluir, a noiva está pronta. Porque eu acabo toda a obra e junto com toda a obra acabada, a noiva está pronta. Né? Então, o objetivo final é a noiva. E voltamos para a mesma questão que Paulo está falando lá. Né? Que é para, no final, apresentar a noiva, sem mácula, sem defeito e tudo mais, né? Santa, pura, acabada, pronta. Por isso que quando você tem as bodas do Cordeiro, essa questão final das bodas, Apocalipse 21, 22, né? Em que ele vai falar que inclusive a Nova Jerusalém adornada como uma noiva, né? Por seu noivo, tudo mais. E ali você vai ter novos céus e nova terra, né? E aí acabaram-se, né? As primeiras coisas passaram. E agora tudo novo. Por quê? Porque a noiva, na verdade, é o sinal da conclusão de tudo. Porque tudo que aconteceu desde o início da criação, todo esse processo que levou o projeto da salvação de Cristo e tudo mais, para separar um povo para si, a sua noiva, para transformá-la por meio do Espírito Santo ao longo dos séculos, prepará-la para esse casamento que virá, depois tem um milênio, toda essa preparação, para daí chegar novos céus e nova terra, e aí vinha Nova Jerusalém acabada. Esse processo, na verdade, sempre foi com um objetivo, sempre foi olhando a noiva. O objetivo sempre foi chegar nessa noiva, sem mácula, perfeita e sem ruga. É isso que ele está dizendo. Tudo que foi criado é por causa dela. O objetivo sempre foi ter ela no final. E depois que eu tiver ela, ele dá essa dica, né? Depois que a noiva me for apresentada, as bodas forem feitas, né? E a esposa do Cordeiro, agora não é mais só noiva, agora é esposa, né? É o Nissuim, ou seja, tudo consumado, agora está pronto, acabou. Pode começar tudo, agora é outra coisa, é um novo tempo. São novas coisas, as primeiras passaram. Agora vamos desfrutar o casamento. Essa é exatamente que é o que a gente chama de eternidade. Esse tempo onde a gente vai desfrutar do marido, do noivo, ad eterno. Ad eterno. Só que a gente vai desfrutar disso sem mais mal, sem mais pranto, sem mais dor, sem mais luto, não tem mais morte, não tem mais o problema do pecado, não tem mais nenhum tipo de problema. Ou seja, você vai poder usufruir das delícias do casamento na sua abrangência, porque não tem mais nem guerra, não tem mais nada. É simplesmente um desfrutar de Deus por séculos e séculos e séculos e séculos e nunca acaba. Essa é a beleza. Esse é o objetivo, gente. Tem muito mais para falar, obviamente, mas eu acho que o cerne da questão ficou bem evidente, né? Que é essa questão da mensagem, do que Deus sempre projetou, sempre planejou, sempre teve isso no coração de Deus. E a santidade de Deus e a perfeição de Deus que nos impediria de viver isso se Exatamente. Não houvesse esse processo, né? Então, ele cuidou de tudo, mas
desde o começo ele mostra que o Sempre. objetivo final é esse, né? Então, é muito tremendo o cuidado de Deus, Pastor, assim. e talvez tenha alguém nos assistindo, né, nesse momento pensando, puxa vida, eu já iniciei esse processo, eu já fiz o contrato, mas na metade do caminho acontecendo algumas coisas e eu posso estar não me sentindo essa noiva preparada. O que a pessoa deve fazer, pastor, para saber que ela está sendo uma noiva realmente aguardada, né, para o noivo? Essa é a parte. Na verdade, tudo é tão simples, é que nós complicamos tanto as coisas, né? Primeiro, a gente olha Deus como se fosse. A gente humaniza demais Deus, no sentido, muitas vezes, né? Verdade. Porque a gente. É natural isso, o ser humano faz isso, por exemplo, assim como um filho, né, ou uma filha projeta Deus como o pai que ele teve, ou teve, né, nesse processo, ele faz essa mesma projeção. Então, por exemplo, quando o pai briga com a filha ou com o filho, ele fica de longe, né? Fica um tempo, espera o pai acalmar. De repente, o pai já passou um dia ou dois, depende do perfil do pai, né? Tem que esperar mais de um dia, 2 dias, talvez, para poder chegar perto. E, erroneamente, a gente projeta em Deus a mesma coisa. A gente acha que a gente fez uma bobagem, fez errado. A gente reconhece que errou. Mas a gente, ao invés de você errar e correr para Deus, muitas vezes as pessoas erram e correm de Deus, porque acham que ele está bravo. Projeta aquele pai severo. Não, Deus deve estar bravo. Eu vou esperar uns 3 dias para buscá-lo, para ver se de repente ele já está mais calmo, né? Aí ele vai me ouvir, né? E aí eu estou mais tranquilo. Só que nesse processo você acaba sendo engodado por Satanás, pelo mundo. E ao invés de você se aproximar de Deus, você vai se afastando dele, achando que, não sou mais merecedor. Não, ele vai querer. Por que Deus vai me querer? Eu já pequei, nossa, 2, 3 vezes de novo, a mesma coisa ainda. E eu vou lá, com que cara que eu vou chegar para Deus, como se Deus tivesse problema com isso. Né? Justamente o contrário. Né? Na verdade, é o seguinte, você está no caminho, nesse processo. Conversa com Eliezer. Não foge dele, Eliezer. Né? Fala com o Espírito Santo. Conversa com o Espírito Santo. Olha, eu pisei na bola. Puxa, pisei na bola. Estou até triste, porque o Espírito Santo às vezes nos entristece. Né? Está em 2 Coríntios 7:10. Às vezes vem uma tristeza segundo Deus, mas a tristeza segundo Deus é uma tristeza para te dar salvação e não para te dar perdição. Né? Porque a tristeza segundo o mundo é que mata. A tristeza segundo Deus te salva. Então, às vezes, essa tristeza, na verdade, é para você chegar e dizer assim, puxa, eu pisei na bola. E eu não sei como vou arrumar isso. Então, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me limpa, me lava de novo. Acho que eu preciso ir tomar um banho de novo. Você me lava, me limpa, me purifica, me ajuda. Porque eu ainda não cheguei naquele processo. E nenhum de nós chegou, gente. Já digo o seguinte, nem eu, ninguém aqui. Quem disser que chegou no processo, primeiro, está cometendo já um pecado da arrogância. Né? Começa por aí. E segundo, o pecado da mentira. Então, gente, por isso que o João fala, né? Nós não somos pecadores, mas eventualmente pecamos. Por isso que a gente tem que andar na luz como na luz está, que nossos pecados são perdoados. É um processo. Então, quando acontece algo assim, que você se afastou, porque se achou talvez indigna, porque se achou, eu acho que eu estou muito sujo para chegar perto de Deus, eu acho que Deus não... Nossa, eu não mereço, nenhum de nós merece. Nunca, e se fosse por merecimento, a gente não tinha chance para nenhum de nós. Sempre foi pela graça. Então, reconheça que, na verdade, é Ele que te limpa, porque o texto diz isso. É Ele que me limpa. É Ele que me lava com água. A água da palavra, inclusive. É Ele que faz esse processo. Não sou eu que faço. Ele faz isso em mim. Eu só preciso deixar Ele fazer. Eu preciso cooperar, né? Porque o texto diz de Deus, somos cooperadores. Eu preciso cooperar com o processo. Né, para que isso aconteça. Então, coopera. Se você está se sentindo assim, chega, Espírito Santo, olha, me leva de volta para o caminho. Né? É que nem o GPS. Se era para ter entrado à direita e você entrou à esquerda. A esquerda é uma rua enlameada. E além de ser enlameada e você ter atolado na lama, sujou tudo. Sujou o carro, sujou a roupa, sujou tudo. E está difícil de sair. Mas está lá, recalculando rota. Recalculando rota agora para você voltar, tem um caminho de volta. Graças a Deus tem esse caminho de volta. Faz o retorno. É o arrependimento. Faz o retorno. Né? Volta e volta para o caminho. Então, o Espírito Santo é esse teu GPS. Ele vai te dar a direção.
E a direção começa pela palavra. Se você está em dúvida como eu começo, abre a palavra. Porque o próprio texto diz que é a palavra que purifica, a palavra que me lava, a palavra que me limpa. Então abre a palavra e leia. Abre, sei lá, João, começa por João, né? Pega um texto, não fica, né, fazendo sorteio com a palavra. Pega o texto, pega João 1, João 15, por exemplo, que é um texto maravilhoso, João 10, tem vários textos lindos no Evangelho de João. Leia, deixa a palavra te limpar, deixa a palavra fazer o trabalho dela, e o Espírito Santo vai usar isso para te trazer de volta para a rota. Acho que o caminho é por esse, né? Porque o Espírito Santo tem maior interesse em nos apresentar também a Deus de forma pura, limpa, perfeita. Tem uma pergunta aqui da Marilza que falou: o que é ser fiel verdadeiramente? Eu acho que essa colocação Sim. se encaixa nisso também, né? Que, na verdade, é aquela coisa, ninguém veio pronto, né? E, eventualmente, nesse caminho, nesse percurso, a gente tropeça, a gente tomba, a gente escorrega. O importante é a gente lembrar que existe o GPS, o Eliezer, né? O Espírito Santo está sempre ali, só esperando que haja aquele sinal de alerta, né? Não tem quando a gente coloca o triângulozinho ligado, né? Dizendo que o carro está passando por algum problema. É uma checada. Já que o senhor por isso que a Bíblia ela fala desse processo nosso também como filiação, novo nascimento, onde você passa pelo processo de recém-nascido, tanto que Paulo fala, né, como crianças recém-nascidas anseiem pelo leite espiritual, que é a palavra, né? Então, por quê? Porque a gente nasce de novo, e a gente não é, mesmo com 50 anos, por exemplo, você nasceu de novo, você é um recém-nascido espiritual. Fisicamente você tem 50 anos, mas espiritualmente você nasceu de novo naquele momento. Então você vai passar por um processo de recém-nascido, criança, jovem, até chegar à maturidade. E lembra, Deus diz, né? Eu educo você como um pai educa um filho. Então Deus sabe, por exemplo, que de um recém-nascido ele não pode pedir uma sinfonia. Deus não é louco, gente. Deus tem plena consciência de que criança você não pode pedir para uma criança uma obra de Picasso, uma obra, sei lá, de Michelangelo. Ele não vai fazer. Né? Inclusive o pai com uma criança de 5, 7 anos, quando faz uns rabiscos ali, aqueles primeiros desenhos, você acha lindo. Não é nenhuma obra de Michelangelo, nem de Da Vinci, né? Mas você, como pai, entende que na limitação dele, nossa, ele progrediu muito. Né? E quando ele for crescendo, ele vai tendo muito mais talentos, vai ser mais desenvolvido esse talento. E aí sim, na maturidade, ele chega a ser um Da Vinci, um Michelangelo, por exemplo. Né? E aí sim eu posso cobrar dele algo maior. Mas como criança, eu vou cobrar dele o que ele pode como criança. Deus não é um pai, né, ou um marido fora da realidade. Ele sabe que existe o processo. E ele mesmo desenhou o processo. E ele sabe. O problema, na verdade, qual é? O problema é você passar tempo demais num processo. Por exemplo, é você ser criança tempo demais. Esse é o problema, né? Que nem hoje, os adolescentes que moram na casa dos pais, mas tem 40 anos e tem mente de adolescente ainda. Né? Fica esquisito, é fora da proporção atual. Então, tem o tempo para isso, sim, tem o tempo de criança. Criança faz caquinha, tá? Gente, criança não produz muita coisa, ela produz caquinha. E o pai faz o quê? Vai lá e limpa. Na vida espiritual, a mesma coisa. Recém-nascido espiritual vai fazer muita caquinha. E o papai do céu vem lá e limpa você. Né? É o processo natural. E você, à medida que vai se desenvolvendo na palavra, vai crescendo, vai se alimentando da palavra, você vai desenvolvendo, e aí você começa a ter frutos. E aí esses frutos vão começar a mostrar realmente a tua filiação. Olha, realmente ele é filho da dupla. Né? O fruto não caiu longe da árvore. Realmente ele é como o pai. Ou seja, é o processo, essa fidelidade que a gente fala, que é exigida, ela não é uma fidelidade cega a partir do momento que você nasceu de novo, a partir do momento que você assinou o contrato de casamento. Né? Você aceitou a Cristo, pronto, agora tem que ser fiel cegamente. Gente, é utópico. Deus sabe que é utópico. Deus sabe que você tem um processo para aprender. Né? Por isso que fé, a verdadeira fé, emuná no hebraico, ela tem 2 significados. E no grego, que é pistis, também tem 2 significados. Significa crer e significa fidelidade. Tanto no hebraico emuná, quanto no grego pistis, tá? Tanto que tem, por exemplo, nos dons do Espírito, lá de Gálatas 5, algumas traduções vai trazer fidelidade como dom,
como fruto do Espírito, e outras versões vão trazer fé como fruto do Espírito. Porque a palavra é pistis, e o tradutor tem que escolher uma ou outra. E às vezes ele fica na dúvida, é fidelidade ou é fé? Na verdade, é as duas. O que é a fé verdadeira? A fé verdadeira é aquela que você busca ser fiel àquilo que você acredita. Então, quanto mais eu conheço, mais eu vou buscar ser fiel àquilo que eu estou aprendendo. Então, esse processo dessa fidelidade, ela não é imediata. Você não tem uma fé perfeita. Não, ela também é progressiva, ela é aperfeiçoada. Quanto mais eu tenho relacionamento com Deus, mais eu busco ser fiel, parecido com Ele. E isso vai aumentando. Por isso que o amor também vai aumentando. Porque mais eu vou conhecendo a Deus, mais eu o amo. Mais eu quero ter relacionamento com Ele. E porque eu o amo, mais eu o obedeço. Exato. É natural, é o processo. Por isso que Jesus fala, aquele que me ama é aquele que me obedece. Quem me obedece é aquele que me ama. Só que não é ele não está esperando que você o faça do dia para a noite assim, né? Não, ele sabe que é um processo. Você vai amando-o cada vez mais, porque o amor vai aumentando. Tanto que Paulo ora, né, para os filipenses, eu oro que o amor de vocês aumente cada vez mais. Enquanto mais eu amo, mais eu obedeço, mais fiel eu sou, mais parecido com Cristo eu me torno. É o processo. Sim. E essa coisa do Deus ser carrasco, que o senhor estava comentando, né, que muitos fazem essa alusão de que Deus veio para condenar todos, ele veio mesmo para massacrar. Eu fico pensando assim, né? Ele criou. Se a intenção dele fosse massacrar e condenar, porque nós já somos condenados desde o início. Então, na verdade, era muito mais fácil não ter nem continuado. Se não existisse esse amor, essa misericórdia e essa graça, nem teria tido continuidade. Então, ele, né, ele respeitando essa natureza dele, deu esse tempo para que a gente pudesse entender e receber esse amor, essa graça, essa misericórdia. Porque se ele fosse carrasco, a gente nem estaria aqui, a gente já teria acabado lá no início. Porque nós não perdemos... nós não somos santos e ele veio para nos condenar. Não, nós somos condenados e ele veio para nos salvar. Se Deus fosse esse carrasco, então, nem criaria o universo. Já começa por aí. Ele não criaria o universo, porque não haveria necessidade de criar um universo. Né? Se não houvesse jeito de santificar, de alcançar esse resultado, ele jamais teria criado. Mas como ele sabia, e eu costumo usar Tiago, né? Tiago resume, o objetivo de Deus está resumido em Tiago. E o objetivo de Deus é o seguinte, que Deus é tanto santo, justo, quanto gracioso, misericordioso e amoroso. São atributos de Deus perfeitos nele, né? Da sua gama de vários atributos. E a gente sabe que dois atributos entram em conflito com o pecado. O amor, por exemplo, a misericórdia e o amor, quando acontece o pecado, o erro, o amor e a misericórdia querem perdoar. E a justiça e a santidade de Deus quer cobrar a conta, quer matar. Quer matar. Então, são dois atributos que entram em choque. Que Deus tem que igualar, porque Deus não pode fechar os olhos, né, para a sua justiça e perdoar a revelia. Ele precisa fazer as coisas funcionarem. Por isso que tem esse projeto. Por isso que Tiago fala assim, que a misericórdia triunfou sobre o juízo. Ou seja, Deus, quando cria o universo, ele já criou um plano tal de salvação por meio de Cristo, não tem outro jeito, né? Para que no final a misericórdia, o amor, a misericórdia triunfasse sobre o juízo, sobre a justiça, né? Mas sem macular a justiça. Ou seja, preenchendo o atributo de justiça plenamente, mas de tal maneira que os seres que foram criados possam ter continuidade de vida, de forma eterna e garantida. Então essa é a beleza do Evangelho. Por isso que quando ele cria, ele já sabe o que acontece. Porque lembra, Deus não tem um tempo como nós. O tempo está dentro dele. Então ele já sabe o início e o fim. Ele é o Espírito verdadeiro. Então quando ele criou, ele já deu... Por isso que ele, no Bereshit, ele já falou, ó, igreja, vai dar tudo certo, tá? No final, fica tranquilo que eu já vi o final. Deu tudo certo. Aleluia. Tá? Então eu já estou dando a dica para vocês. Tem um interlúdio no meio, porque vocês, como são seres temporais, diferente do próprio Deus que sabe tudo,
e que não precisa do tempo, nós precisamos do tempo. Por quê? Porque o tempo para nós também serve como professor. Então, nós precisamos do tempo para sermos aperfeiçoados. Então, Deus criou, inclusive, espaços definidos de tempo, que Ele já preparou de antemão, né? E já preparou todos os projetos para que a gente vivesse num período e cada período desse tivesse uma oportunidade de conhecê-lo de alguma forma, para poder escolher ou não por ele, porque Deus quer relacionamento por amor. Então, se é por amor, Ele não pode te forçar. Então, Ele te oferece, Ele se oferece a você. Ele oferece, por isso que Ele ama primeiro. Ele se oferece primeiro a você. Ele mostra o que tem para te oferecer. Cabe a você aceitar ou não. Porque se você aceitar, você vai usufruir de tudo que Ele tem para te dar. Se você rejeitar, infelizmente, você vai enfrentar a parte da justiça. E aí não tem jeito. Tem uma outra pergunta aqui, pastor. Da Marissa, como manter a constância para tornar-se, né, esse varão, no caso, o homem perfeito e não um menino, não mais um menino Bem, na o fé, relacionamento é um tripé. Eu costumo dizer que é um tripé. Tem pelo menos 2 fundamentais, né? Palavra. Inclusive, o próprio texto que nós lemos de Efésios 5 fala que somos lavados pela palavra, né? Lavados por água, que é a palavra de Deus. Então, quanto mais eu me relacionar com a palavra, né, mais ela age dentro de mim. Então, esse é o primeiro ponto. Só que a palavra não age sem o meu relacionamento com o Espírito Santo. Então, tudo que eu vou fazer, o Espírito Santo está envolvido, né? Então, eu tanto leio a palavra quanto eu oro, e tudo isso vinculado ao Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai intermediar a minha leitura, ou seja, eu sempre convido o Espírito Santo a ler comigo a palavra. Amém. Porque eu, como ser humano lendo, não vou ter a mesma percepção, mas eu, com o Espírito Santo e lendo, ele vai me revelar coisas. Ele vai falar, ó, tá vendo? Isso aqui é para você. E, opa, tá vendo esse texto aqui? Te chamou a atenção? Porque isso eu quero para você. Vamos trabalhar em você essa qualidade aqui, ó. Tá vendo domínio próprio? Puxa, você tá com um problema de domínio próprio. Vamos trabalhar o domínio próprio. Vamos trabalhar o amor. Você precisa perdoar alguém. E tem uma pessoa que fez mal e você não a perdoou ainda. Vamos trabalhar o perdão? Deixa eu te ajudar a perdoar, né? E você vai ter um trabalho desse pela palavra, que vai te moldando, e pela oração, porque a oração também é uma forma de relacionar com o Espírito Santo, lembra? Porque o Espírito Santo ora com a gente. Ele ora junto. E ele sabe melhor, inclusive, do que o que eu preciso, do que eu acho que preciso. Então, ele ora comigo, ele me orienta nesse processo. E quanto mais intimidade eu tenho, mais esse processo vai aumentando e melhorando. Agora, claro, isso tem que ser diário. Pode ver, todo mundo que tem um problema na sua vida cristã é porque menosprezou a palavra, ou menosprezou a oração, ou ambos, e com isso o Espírito Santo. E naturalmente, né, é como se fosse um tripé. Se você tirar um dos pés, vai cair. Então você precisa manter esse relacionamento Espírito Santo, palavra, oração, diariamente, gente. Todo dia, todo dia, todo dia. Não é só aos domingos quando você vai na igreja, tá? Não é só nos cultos que você vai, porque se você fizer isso, eu sempre falo um exemplo. Como seria a alimentação do teu corpo se você alimentasse o teu corpo como você alimenta o teu espírito? Você passaria fome ou estaria bem? Por exemplo, você alimentaria o teu corpo só uma vez por semana, 2 horas só, no domingo, por exemplo? Como é que você ia passar o resto da semana? A tua fraqueza viria logo, você não ia ter força para poder fazer as coisas durante a semana. E o espírito é a mesma coisa, você precisa alimentar o teu espírito todo dia. Assim como você alimenta o teu corpo todo dia. E às vezes até você precisa priorizar o espírito que o corpo. Por isso que o jejum é importante. Às vezes você chega assim, não, eu quero mais do espírito. Então, peraí, eu preciso ouvir melhor o espírito. Deixa eu matar a carne, porque tem muito barulho do mundo que eu estou vivendo aqui, muito barulho. Eu preciso aguçar o meu ouvido espiritual. Então, eu vou abafar o barulho do mundo, eu vou matar a carne. Como é que eu faço isso? Simbolicamente, você faz um jejum. Exato. Nesse jejum, você está matando a carne e aguçando o teu espírito para ouvir melhor, né? Para entender as coisas. Não para negociar com Deus, tá? Não se negocia. O jejum não é para negociar com Deus. Botar Deus está me devendo, ó. 2 dias de jejum, você está me devendo uma bênção. Eu fiquei 2 dias de jejum. Gente, isso não existe, tá? Isso é bobagem. O jejum é para você exercitar, primeiro, essa questão espiritual em você. E outra, se você tem problema de domínio próprio, jejum é um excelente auxiliador para te ensinar a ter domínio próprio, né? É uma ótima dica. Então, assim, vivendo assim, você vai ter uma vida espiritual cada vez maior e cada vez melhor. Não tenha dúvida. Amém. Amém.
Tem uma pergunta aqui que, na verdade, não tem muito a ver com a palavra, mas é uma dúvida aqui que a Melissa, de algo que ela ouviu, que ela falou sobre a dança de Miriam. Fala que ela está perguntando, ela dançou para Deus diante da presença de Deus ou ela celebrou com os homens? Simbolicamente, ela dança diante de Deus. Claro que ela está no meio do povo, né? Então, a segunda implicação é óbvia também. Mas o coração dela, a alegria dela e tudo que aconteceu, porque ela está dançando para Deus. Porque Deus na verdade, é o motivador daquela dança. Não são as pessoas que estão ao redor dela, né? A canção e a dança, na verdade, que foram entoadas ali, e tudo foi feito por causa do que Deus fez. Foi motivado para Deus. Então, e você sempre, uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, nós estamos sempre na presença de Deus. Sempre. Mesmo quando você está sozinho, num quarto escuro ou numa caverna, você sempre está na presença de Deus. É impossível sair da presença dele. Então, quando ela dança para ele, na presença dele, está no meio do povo, você vai ter algo secundário aí. Mas o objetivo, sim, é para Deus, sem sombra de dúvida. Amém. Obrigada pela resposta, pastor. Gente, acho que não tem mais nenhuma. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Ih, não apareceu. Às vezes demora, não sei se isso é normal, fica parecendo que tem pergunta. Ela fez essa pergunta porque o pastor mencionou Miriam no início da live. Eu mencionei várias, né? Várias mulheres, a gente conversou com várias e a gente passou por ela também. E aí acho que ela lembrou de algo que eu ouvido, tá certo. Espero que tenha respondido a tua pergunta, Melissa. Meninas, vocês têm mais alguma pergunta aí? Na verdade, a gente sai da aula do pastor de com a cabeça assim, né? Na verdade, tem, né? Se tivesse a segunda live, ia ser muito legal. A gente marca. Como a primeira, marca a segunda. Bora marcar. A continuidade da noite. Vamos aprofundar as roupas da noiva. Tem tanta coisa. Tem a fragrância, o perfume. Oh, meu Deus! Que é o perfume de Cristo. Nossa, tem tanta coisa. Pelo menos uma vez. A gente só arranhou a superfície. A gente só deu uma vez no mês. Eu dei uma visão geral, né? Lembra? É uma visão geral para a gente poder entender a importância da noiva. Sim. Mas os detalhamentos, nossa. Você tem o Salmo 45, fala do casamento, inclusive, fala das damas, as virgens que vão acompanhar Jesus. Em direção ao rei. Então tem todo um simbolismo aí belíssimo. Isso aí dá uma live por Quem mês, quer, levanta o dedo. Aqui, hoje a gente só viu por que a noiva foi criada, qual a intenção. Nossa, Bereshit, a noiva, nossa, mãe. Maressa tá falando de Onê, conhecimento puro. Maressa, a gente tem aula com ele toda semana. A gente vai dormir assim, com o tique e o teco pegando fogo. Você tá na aula. Você desliga, você fala assim, nossa, meu Deus. Aí você fala, semana que vem vai ser mais leve. Não tem fim, gente. Esse negócio não tem fim. Graças a Deus, glória a Deus. Obrigada. É porque a palavra de Deus é assim, né? Não é por causa do professor, não. É por causa da palavra de Deus que é assim profunda. É ela que é rica desse jeito. Né? A gente só cavuca. Sim. A gente só cavuca as coisas. Mas a palavra que é a riqueza. Tem uma canção, mas é a palavra, né? Ó, profundidade do conhecimento, da riqueza. Aí é lindo, né? Exatamente. É porque Deus é assim e é mais ainda, né? É muito mais do que eu consigo... às vezes, expressar no nosso vocabulário pobre. Toda né? vez é muito maior do que isso. Sim. E mesmo o rever, por exemplo, a gente nem aprofundou, mas só o rever desse conceito já te faz perceber coisas novas, assim. Então, naquilo... E aí, quando... tu mencionou a questão de depois que o casamento for consumado, aí a gente tem a eternidade para desfrutar, né? Aí eu fico pensando assim, gente, a nossa cabeça é muito pequena para conseguir
sei lá, tentar entender o que vai ser aprender por uma eternidade e imaginar que alguém tem essa fonte para nos oferecer, né? Então, assim, é algo surreal e... É maravilhoso. Amém. Obrigada, pastor. Imagina, sempre as ordens, gente. O segredo agora é você pegar tudo isso que a gente conversou. Exato. Primeiro, né, colocar para dentro da nossa mente, nosso coração, e viver o texto. E viver isso aí. Né? Esse é o segredo, para você poder não só absorver, como frutificar nele. Né? Assim seja. Que daí a seiva de Cristo vai nos enchendo e produzindo frutos. Graças a Deus. Amém. Pastor, eu deixei gente curiosa aqui, ó. Tem gente que está perguntando como que faz para participar das aulas. Eu acho que a gente tem que abrir uma classe nova. A partir de janeiro. Opa! Ô, Glória! Tô lá! Quem ainda não segue o pastor Dionei, segue lá, segue a gente aqui. Quando ele tiver aula nova, uma classe nova, a gente coloca informação. E o pastor Dionei, né? Tem vários vídeos no YouTube, tem um blog. Qual é o seu blog, pastor? Busca no Google, bota Dionei Vieira blog. Pronto, você vai cair lá no meu blog. Nossa, gente, porque o nome do ajuda, blog dele. Mas o seu blog é maravilhoso. Nossa, eu fico lá às vezes, não consigo sair. Tem bastante coisa. Sobre isso que eu falei, algumas das coisas que eu falei hoje estão no blog também. Tem alguns artigos que eu fiz lá no blog. A gente nem falou de Cantares, Salomão. Cantares é um livro que fala do amor do noivo pela noiva, de Deus sobre a sua igreja. Tem muita coisa sobre isso de Cantares que explica sobre isso. Né? Mas tem também algumas coisas lá no canal do YouTube. É só buscar também no YouTube Dionei Vieira, você vai achar um monte de vídeo lá. Gente, os vídeos do pastor, vocês estão entendendo? Tem material aí para vocês focarem. Então, eu quero exercitar a sua mente, entendeu? Assim, é lá. Sabe assim, quando você vai na academia, que tem dia que você faz a perna, como é que é esse negócio aí? Então, é assim com o pastor. Obrigada, Ali. A Ali tá ali só nos bastidores. A gente vai salvar a live no nosso... Eu acho que não dá para salvar nos dois, mas a gente vai tentar, porque eu coloco... faço o tag, né, de participação do pastor Dionei, mas a gente já tentou salvar em dois quando lugares. faz o tag, aparece no dele, né? Depois eu baixo também e vou botar no meu canal no YouTube também. Eu baixo. Depois tá. Perfeito. Então tá aí, gente. Muito obrigada a participação de todos aí. Eu tenho certeza que vocês podem assistir mais algumas vezes para continuar acrescentando conhecimento. Compartilhem ali, que eu tenho certeza que qualquer pessoa que tiver a oportunidade de assistir vai ser abençoado. Pastor, obrigada, pastor. Muito obrigada. Sempre às ordens. Mais uma vez, eu gosto que o Senhor é uma bênção, um presente de Deus nas nossas vidas, e a gente tem aprendido muito de tudo que o Senhor tem compartilhado conosco. A glória toda dele. Ele que é. Porque ele é assim que é maravilhoso. Essa é a vantagem. E somos todos a noiva, né? Somos todos a noiva. E com muito orgulho e prazer, nesse sentido de orgulho santo, né? Não sim, somos todos a noiva. A noiva maravilhosa de Cristo. Shalom, boa noite. É isso aí, gente. Então, boa noite, gente. Feliz Natal para vocês todos. É a nossa última live do ano, né? Então, a gente se vê em 2023. A gente vai estar aí tentando postar algumas coisas nesse meio tempo, mas live só em 2023. O pastor Dionei já está convocado. Será um prazer e uma honra. E Deus abençoe todos vocês, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite. Vamos fazer um print, né? Se eu não fizer um print, eu vou... Deixa eu só tirar os comentários para poder fazer. There we go. Agora sim. Bye. Tchau, gente. Beijo, gente. Até mais. Tchau, Deus abençoe.